Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez participando dos aulões da TV União a convite do professor Luiz Carlos. Gostaria de agradecer ao mesmo o convite e hoje iremos resolver algumas questões voltadas para aquele pessoal que vai fazer a prova do PROITEC, ok? Questões baseadas em concursos anteriores e algumas com algumas atualidades, ok, pessoal? Vamos lá para a primeira questão. O enunciado da questão. Para gramar dois campos de futebol idênticos, que juntos têm 12 mil metros quadrados de área, uma empresa contratou 10 homens. Então, olhe bem, dois campos de futebol idênticos, que juntos têm 12 mil metros quadrados. Ou seja, os dois dá 12 mil metros quadrados. Se eles são idênticos, significa dizer que cada um tem 6 mil metros quadrados, tá? Uma empresa contratou 10 homens para gramar esses dois campos de futebol. Beleza. Essa mesma empresa conseguiu um novo serviço, agora para gramar 7 campos iguais ao primeiro. Iguais, ok? Então, o que é que eu já sei? Que cada um também vai ter 6 mil metros quadrados, cada um dos 7 campos. Beleza? Sabendo que o tempo gasto nos dois serviços é o mesmo e que os trabalhadores mantêm o mesmo ritmo de trabalho, a quantidade de homens que a empresa precisou contratar para garantir o novo serviço foi de... Pessoal, é o seguinte, essa é uma questãozinha de regra de 3, ok? Uma regra de 3 que alguns podem achar que é uma regra de 3 composta, porque tem aqui ó, essa quantidade de 12 mil metros quadrados. Mas vejam bem, aí corresponde aos dois campos, cada campo 6 mil metros quadrados. E o problema diz também que os campos que ele vai gramar agora, os outros 7, têm a mesma medida dos primeiros. Então isso aí ó, a gente despreza, ok? Quais são as grandezas que eu vou utilizar nesse problema para resolver essa regra de 3? Ela vai ser apenas uma regra de 3 simples. Olha só, as grandezas campos e homens trabalhando. Ok? O que é que o problema me fala? Me fala que para gramar dois campos, eu preciso de 10 homens trabalhando. Beleza, o problema me diz isso. Agora, o que é que o problema quer? O problema quer saber quantos homens são necessários para gramar 7 campos idênticos aos primeiros. Ok? Regra de 3 simples. Regra de 3 simples. Por quê? Vira para cá. Por que uma regra de 3 simples? Porque possui apenas 2 grandezas. Então, quando possui apenas 2 grandezas, pessoal, não esqueçam, regra de 3 simples, que ela pode ser diretamente ou inversamente proporcional. Quando é que ela é direta? Quando o que acontece com uma, acontece com a outra. Ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Se uma grandeza diminui, a outra diminui. Quando é que ela é inversa, galerinha? Quando é que ela vai ser inversa? Ela vai ser inversa, como o próprio nome já diz. Inverso. Acontece o contrário. Se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Beleza? Volta para a questão. Então, vamos lá. Aonde é que eu começo colocando a seta de orientação? Exatamente onde você está pensando, aonde tem a grandeza que tem a variável, ok? Em homens. Ah, professor, mas o sentido dessa seta, o sentido você que escolhe. Eu escolhi colocar o sentido da seta para cima. Agora, a outra grandeza, o sentido da outra seta, da grandeza aqui no caso dos campos de futebol, o que é que vai acontecer? Vai depender da primeira. Se for diretamente proporcional, fica no mesmo sentido dessa. Se for inversamente, no sentido contrário. Aí, galerinha, tem aquele detalhe. Se for inversa, o que é que vocês não podem esquecer? Inverter a razão, ok? Não esqueça disso. Se a grandeza for inversa, nós devemos inverter essa razão. Volta para a questão. Olha só. Aqui você vai raciocinar. Poxa, se para gramar 2 campos foram necessários 10 homens, para gramar 7 campos, ora, eu vou ter mais campos para gramar. Será que eu vou precisar de mais homens ou menos homens? Exatamente do jeito que você pensou. Mais homens trabalhando, ok? Então, o que é que ocorreu nessa grandeza campos? Acompanhe aqui na setinha, ó. Aumentou de 2 para 7.
E a grandeza homens também vai aumentar a quantidade. Eu não sei quanto, que eu ainda vou calcular, mas vai aumentar. Se acontece isso, elas são diretamente proporcionais, ok? Proporcionais. Então, lembra o que, minha gente? Proporção. O que é uma proporção? Igualdade entre duas razões. Então, vamos montar essa proporçãozinha aí, ok? Ó, 10 está para x. Primeiro eu coloco a grandeza que tem a variável. 10 está para x. Assim como 2 está para 7. Aí, pessoal, o que é que você vai ter que lembrar? Aquela propriedadezinha fundamental da proporção. O que é que diz a propriedade fundamental da proporção? Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou vice-versa. Então, é isso que nós vamos fazer, ó, aplicar a regra, a propriedade fundamental. O produto dos extremos igual ao produto dos meios. Ou, se eu quiser colocar primeiro o produto dos meios igual ao produto dos extremos, sem problema algum, ok? Então, quando eu fizer 2 vezes x, o que é que eu vou ter? 2x. 10 igual a 10 vezes 7. 2x igual a 10 vezes 7. 2x igual a 70. Só que eu quero descobrir o valor de quem, minha gente? Eu quero descobrir o valor de x. Então, tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, ok? Então, se eu tenho 2x igual a 70, para eu descobrir o valor de x, eu faço x igual a 70 dividido por 2. X vai ser igual a quanto? 70 dividido por 2 é 35, ok? Então, serão necessários 35 homens para gramar esses 7 campos. Alternativa correta, letra C. Beleza? Ok? Entendido? Questão de regra de 3 simples. Por quê? Porque possui apenas 2 grandezas. Vamos para a próxima questão. Uma questãozinha de fatoração. Ó, minha gente, isso aí, nessas provas do IF, tanto do PROITEC como do exame de seleção, são questões clássicas, ok? Essa de regra de 3, essa de fatoração. Então, entenda bem isso aqui, que você vai fazer uma excelente prova no próximo domingo. Ok, galerinha? Olha só. Na fatoração completa de w elevado a 8 menos 1, encontramos... O que é que o problema pede? Quantos fatores vão ter essa fatoração completa? Beleza. Olha só, o que é que eu tenho aqui? W elevado à oitava potência menos 1. Se você lembrar, quem já estudou comigo, aquela galerinha que está estudando aí para essa prova, esse é um caso de fatoração. Que caso é esse? Diferença de 2 quadrados. Como é que a gente faz isso? Calculo a raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do segundo e faço o produto da soma pela diferença. Beleza, fácil demais, professor. Então, vamos lá. Ó. Raiz quadrada de w elevado a 8 é w elevado a 4. Raiz quadrada de 1, 1. Faço o produto da soma pela diferença. Então, vai ficar assim, ó. W elevado a 4 mais 1 vezes w elevado a 4 menos 1. Produto, acompanha aí com a setinha, da soma pela diferença. Massa, acabou aí? Não. Aí é onde a gente se engana. Porque eu fatorei isso aqui, aí eu vejo aqui a alternativa D, 2 fatores. E aí não acabou a fatoração, pessoal. Se vocês olharem aqui, ó, W4 menos 1, eu tenho outro caso de diferença de 2 quadrados, ok? O que é que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz no começo. Calculo a raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada do segundo e faço o produto da soma pela diferença. Então, quanto é a raiz quadrada de w elevado a 4? Exatamente isso, ó, w elevado a 2. Quanto é a raiz quadrada de 1? 1. Produto da soma pela diferença dessas raízes. Então, agora, ó, já aumentei mais um fator. Quantos fatores eu tenho agora? 3. Aí, se você não prestar atenção aqui nesse último fator, você vem e marca a alternativa B e vai marcar errado, certo? Então, fique atento. Olha aqui, ó, novamente,
uma diferença entre dois quadrados. Como é que eu vou fazer? Fatorar esse terceiro fatorzinho aqui, ó. Raiz quadrada de w elevado ao quadrado é w. Raiz quadrada de 1, 1. Então, vai ficar o produto da soma pela diferença dessas raízes. Olha só que coisa linda, pessoal. Ó, então, eu tinha apenas isso aqui e cheguei nesses 4 fatores. Professor, e agora? Agora sim. Agora eu cheguei na onde eu quero. Tá? Eu não tenho mais diferença entre dois quadrados e não tenho mais nada que eu possa fatorar aqui. Então, a alternativa correta, ó, só contar o que são fatores. São os valores que são multiplicados. Quantos fatores eu tenho aqui? 1, primeiro parêntese, 2, segundo parêntese, 3, terceiro parêntese, 4, quarto parêntese. Então, eu tenho 4 fatores. Alternativa correta, letra A de América. Beleza? Então, pessoal, ó, diferença de dois quadrados. Como é que nós fazemos? Calculamos a raiz quadrada do primeiro termo, a raiz quadrada do segundo termo e fazemos o produto da soma pela diferença dessas raízes. Ok? Vamos passar para a nossa próxima questão. Terceira questão, na tela. Outra questãozinha clássica, tá? Geralmente cai em qualquer prova do IF, essa questão aí. Uma questão desse tipo. Ele pode utilizar motos e carros, pode utilizar animais, pode utilizar cédulas, mas vamos ver como é que a gente faz. Do jeito que eu vou fazer essa, você pode fazer as variações das outras, ok? Vamos ler a questão primeiro. Em um estacionamento, existem motos e carros. Motos e carros. Num total de 20 veículos e 56 rodas. Beleza, eu tenho um total de 20 veículos. Alguns são motos e outros são carros, tá? Esse total de veículos me dá 56 rodas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar motos de M e carros de C. Qual a primeira informação que eu tenho? Que existe um total de 20 veículos. 20 veículos. Então, se eu somar a quantidade de motos com a quantidade de carros, obrigatoriamente tem que ter quantos veículos? 20. Não é isso que diz? Em um estacionamento existem motos e carros, num total de 20 veículos. Então, olhe bem, na hora que eu somo a quantidade de motos com a quantidade de carros, eu tenho que ter quantos veículos? 20, que é o que o problema me diz. Beleza, professor. E essas rodas? Aí, pessoal, vocês vão pensar, vira para cá. Vocês vão pensar comigo da seguinte maneira. Ora, são motos e carros. Quantas rodas tem uma moto? Uma moto normal, que eu saiba, 2 rodas. Quantas rodas tem um carro? Um carro normal, a gente não conta o pneu step, ok? São 4 rodas. Então, o que é que eu vou fazer? A quantidade de rodas multiplicado pela quantidade de cada um dos veículos. Quantidade de rodas da moto multiplicado pela quantidade de motos, somado com a quantidade de rodas do carro, multiplicado pela quantidade dos carros. E tem que ter um total de 56 rodas. Volta para a questão. Olha só. 2M, por que 2M? Porque a moto possui 2 rodas. Mais 4C, por que 4C, galerinha? Porque o carro possui 4 rodas. Igual a 56. Quando eu olho isso aqui, o que é que eu lembro? Sistema de equações do primeiro grau. Exatamente, sistema de equações do primeiro grau. Que eu posso fazer por 2 maneiras simples. Ou pela substituição, ou pela adição. Veja só, nesse caso, pessoal, o problema pede o número de carros. Então, é preferível que você faça pela adição. Por quê? Porque você já vai direto para o que o problema quer, o número de carros. Mas para eu fazer pela adição, o que é que precisa? Eu preciso ter uma variável oposta. Volta para mim, por favor. O que é uma variável oposta? É aquela que tem o mesmo valor absoluto com um sinal contrário. Então, para eu fazer pelo método da adição, eu preciso ter uma variável oposta. E no caso desse problema, se ele pede o número de carros, qual a variável que eu vou tornar oposta?
para poder eliminar? Eu vou tornar oposta a variável das motos, ok? Volta aí para a questão, para a gente concluir. Olha só, se eu quero o número de carros, então eu vou deixar oposto a variável m, que é a das motos, para eliminar essa variável. Essa é a função do sistema pela adição. Mas para eu fazer isso, o que é que eu vou precisar mexer aqui nessa primeira equação? Muito simples, galerinha. Basta multiplicar a primeira equação toda por menos 2. Na hora que eu multiplico toda a equação, eu altero essa equação? Não, eu encontro uma equação equivalente. Então, o meu novo sistema vai ficar da seguinte maneira. Olha só, quando eu multiplico menos 2 vezes m, vem para cá, ó, menos 2m. Quando eu multiplico menos 2 vezes c, vem para cá, ó, menos 2c. Quando eu multiplico menos 2 vezes 20, o que é que acontece? Vem para cá, menos 40. A segunda equação precisa mexer? De jeito nenhum, porque o que eu queria modificar, eu já consegui. Então, adição. Como é feito o processo da adição? O processo da adição é feito somando-se membro a membro, antes da igualdade primeiro membro, depois da igualdade segundo membro. Todos os termos do sistema. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Quem é semelhante? Menos 2m com mais 2m. Quanto dá isso aí, pessoal? 0, são opostos. Elimina, ok? Menos 2c com mais 4c. Menos 2c mais 4c. Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior e subtrai. Então, menos 2c mais 4c dá 2c. E já veio para cá o outro resultadozinho aqui, ó. Menos 40 com mais 56. O mesmo raciocínio. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. 16. Beleza, qual a variável eu fiquei? A variável que o problema quer que eu encontre, ó, carros. Então, nem precisa eu me preocupar com as motos, porque o problema pede o número de carros e agora eu vou encontrar o número de carros. Como? Se o 2 está multiplicando, a variável c vai para o segundo membro dividindo. Então, vai ficar c igual a 16 dividido por 2. Isso aí vai dar quanto, pessoal? Exatamente 8. Então, quantos carros eu tenho nesse estacionamento? 8 carros. Alternativa correta, letra C. Beleza, se você quiser conferir, pessoal, para você achar a quantidade de motos, basta substituir aqui, ó, 8. E passar o 8 para o outro lado. Se está somando, passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 20 menos 8, que vai dar 12. Quando você somar a quantidade de motos e a quantidade de carros, 8 mais 12, 20. Se você multiplicar a quantidade de rodas de moto, multiplicar a quantidade de rodas do carro e somar esses resultados, você vai encontrar exatamente o que o problema diz também, 56, ok? Então, essa é a terceira questão, uma questãozinha de sistema de equações do primeiro grau, beleza? Essa questão pode aparecer, como eu já falei no início, carros e motos, pode aparecer, por exemplo, coelhos e galinhas, pode aparecer cédulas de 5 e cédulas de 10, todas essas variações. Agora, a maneira de resolver é essa. E o melhor método para mim, numa situação dessa, onde ele pede apenas um dos veículos, é pelo método da adição. Agora, tenha cuidado e não esqueça que você tem que deixar uma variável oposta. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão do exame de seleção de 2013. Vamos lá. Para manter a proporção, ó, o problema já me diz aqui, ó, proporção. Então, quando eu for lendo, eu já tenho que ir juntando as informações. Para manter a proporção, proporção me remete ao quê? Propriedade fundamental diz o quê? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Beleza. Para manter a proporção apresentada no texto 3, o texto que tinha lá na provinha, ok? Entre o número de entrevistados e o de escolas públicas, se os pesquisadores tivessem entrevistado 22 mil pessoas, o número de escolas públicas pesquisadas seria aproximadamente de...
Beleza, vamos ver aqui o trecho do texto que vai ser utilizado para a gente resolver essa questão. O estudo ouviu 18.599 pais, alunos, professores, diretores e funcionários de 501 escolas públicas de todo o país. Então, escute bem, foram ouvidas 18.599 pessoas no total. Isso foi equivalente a quantas escolas? 501. O que é que o problema pede? Para que se mantenha essa proporção, se forem entrevistadas 22 mil pessoas, quantas escolas públicas estariam nessa pesquisa? Vamos ver agora, ok? Uma questãozinha de proporção. Ó, eu vou montar essa proporçãozinha aqui, ó. Entrevistados 1, total de pessoas da primeira entrevista das escolas 1, ok? Isso aqui é uma razão, tá? Um valor está para o outro. Assim como, quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, aí é que eu tenho a proporção. Entrevistados 2, esses 22 mil, a quantidade de escolas que a gente vai querer descobrir. Vamos apenas substituir agora. Olha só. Primeiro foram entrevistadas 18.599 pessoas, que isso correspondeu a 501 escolas. Beleza. Eu quero saber quantas escolas estariam nessa entrevista se fossem entrevistadas 22 mil pessoas. Então, ó, igualdade entre duas razões, proporção. Como é que a gente resolve isso? Em toda a proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Aplicando a propriedade, nós temos 18.599x igual a 22.000 vezes 501. Ok? Então, o que é que eu vou ter? 18.599x igual a 11.022.000. Eu quero o valor de x, beleza. Se eu quero o valor de x, tudo que está multiplicando x vai para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 11.022.000 dividido por 18.599. Essa divisão vai dar 592,61. Mas olha o que é que o problema diz aqui, ó. Aproximadamente. Aproximadamente. Então, vamos aproximar isso aqui. Depois da vírgula, na primeira casa decimal, o número é 6. Então, eu vou aproximar para cima, eu vou aumentar. Então, ó, se eu olhar lá nas alternativas, x vai ser igual a aproximadamente quanto? 593. Ok? Então, o número de escolas públicas que seriam pesquisadas, se fossem entrevistadas 22 mil pessoas, seriam 593. Alternativa correta, letra C. Beleza, pessoal? Ficou claro essa questão? Ok. Vamos para a quinta questão e depois dessa quinta questão, vamos para um pequeno intervalo. Mas vamos logo para a quinta questão. Ok, minha gente? Quinta questão. Uma questãozinha do exame de seleção de 2013. Olha só. Essa é uma questão mais emocionante, mais elaborada, mais fácil também, tá? Ela trata de números diretamente proporcionais. O que é que diz a questão? No decorrer de um ano, a delegacia de uma cidade registrou 6.200 queixas contra preconceitos de ordem social, racial e sexual, em números diretamente proporcionais. Ó, esses preconceitos aqui estão diretamente proporcionais a esses valores, ou seja, respectivamente. O que é que significa esse respectivamente? Ordem social é diretamente proporcional a 2, racial diretamente proporcional a 3 e sexual diretamente proporcional a 5. Beleza? Porque tem aqui, ó, respectivamente. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Olha as alternativas que o problema nos dá. Letra A, 1.240 queixas foram de ordem social. Letra B, 1.860 foram sobre opção sexual. Letra C, 2.300 foram também sobre opção sexual. Letra D, 3.100 foram sobre racismo. Então, vamos verificar aí qual a alternativa correta. Pessoal,
questão que leva a números diretamente proporcionais. Mais uma vez, entra aí a proporção, ok? Vira para mim. Existe uma propriedadezinha na proporção que é chamada propriedade da soma dos antecedentes e dos consequentes, ok? Essa propriedade, ela diz o seguinte: em toda proporção, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Então, é isso aí que nós vamos fazer, para encontrar também uma constante de proporcionalidade, que em alguns livros aparecem como a letra K. Mas aqui a gente vai utilizar a propriedade da proporção, beleza? Para vocês aprenderem e fixarem essa propriedade. Volta para a questão. Olha só. O que é que eu atribuí aqui? Ó? Ordem social eu chamei de X. Ordem racial de Y e ordem sexual de Z. O problema nos diz que, se eu somar todas essas queixas, o total foi 6.200. Se eu somar X mais Y mais Z, ordem social, racial e sexual, está aqui, ó, 6.200 queixas. Beleza? Concordam comigo? Ok. O problema também nos diz que essas queixas são diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, ó, como eu utilizei aqui as variáveis x, y e z, eu disse que x está para 2, assim como y está para 3, assim como z está para 5, porque o problema fala que é respectivamente. Então, social está para 2, racial está para 3, sexual está para 5. Beleza. Quando eu tenho isso, ó, eu aplico a propriedade que eu expliquei a vocês. A soma dos antecedentes é o primeiro númerozinho da razão, está para a soma dos consequentes, que é o segundo númerozinho da razão. Assim como cada antecedente está para o seu consequente. Ó. X é o antecedente, o consequente dele 2. Y é o antecedente, o consequente dele 3. Z é o antecedente, o consequente dele 5. Beleza? Aí ficou fácil, galerinha, porque o que é que eu sei? Que a soma disso aqui, ó, x mais y mais z, é 6.200. E se eu somar isso aqui, ó, vai dar quanto? 10. Então, olhe como é que vai ficar aqui a nossa proporção. Ó, 6.200 está para 10, assim como x está para 2, y está para 3, z está para 5. Então, eu vou pegar isso aqui e vou resolver essa razão com cada uma dessas outras. Se eu quiser, eu encontro a constante K, basta eu dividir 6.200 por 10. Mas vamos fazer assim, ó, vou pegar cada uma separadamente. 6.200 está para 10, assim como x está para 2. O que é que diz a propriedade fundamental? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Só que aqui eu posso simplificar um zero do numerador com um zero do denominador. Ficou melhor ainda. Quando eu multiplicar meios pelos extremos, eu vou ter x vezes 1, que é x. 620 vezes 2. X vai ser quanto? 1.240. Ó, aí veja só. Beleza, eu olho para cá e vejo, poxa, foram 1.240 queixas de ordem social, que é x. Ah, achei a resposta. Tranquilo, está aí a resposta alternativa A. Mas veja bem, vamos aprender a calcular aqui os outros? O que é que eu fiz? Peguei 620, que é essa constante K, e multipliquei por cada valor da razão que é proporcional, ok? Então, 620 vezes 3, encontrei a quantidade de queixas racial, 1.860. 620 vezes 5, encontrei a quantidade de queixas em relação à sexual, que dá 3.100. Se vocês pegarem aí, por curiosidade, e somar x mais y mais z, vocês vão encontrar o total de 6.200. Só que o problema pede é isso aqui, ó. Então, eu achei essa resposta. A alternativa correta, 1.240 queixas foram sobre ordem social, ok? Então, não esqueçam, minha gente, essas propriedadezinhas da proporção, beleza?